Boa noite, a paz do Senhor a todos. Venho aqui mais por este momento fazer mais um vídeo, tá, da meditação sobre a palavra do Senhor, na qual ultimamente está sendo para nós um escape. Um escape no meio de tantas coisas que nos assolam. Muitas más notícias, nossos tempos sendo fechados. E muitas pessoas estão se apegando a isso para ter uma desculpa de não buscar a Deus. E é justamente sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, onde o Senhor falou muito comigo através da segunda carta de Pedro, né, a carta universal de Pedro, onde tem um texto que ele vai falar a respeito dos falsos mestres, dos seus ensinamentos perversos, distorcidos da realidade da pessoa do Senhor. E com isso, através desses ensinos que havia lá, que Pedro estava denunciando na sua época, e parece tão atual com os dias de hoje, é interessante a gente olhar para as Escrituras e ver que coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, ou até mais tempo do que isso, a gente olhar que está sendo tão atual as coisas, parece que o tempo parou. Não é à toa que o sábio Salomão, ele fala em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do sol, né? O que ontem, o que foi, já é. O que vai ser, também já foi. Ou seja, tudo que os nossos antepassados já vivenciaram, e nós estamos vivenciando nesse presente, a nossa próxima geração, nossos filhos, nossos netos, se assim Deus permanecer, Deus quiser que Jesus ainda não volte, mas se eles permanecerem aqui ainda, a palavra vai ser a mesma. Né? Infelizmente, muitos de nós estão perdendo o temor ao Senhor, não se atentando às Escrituras Sagradas, não se atentando à palavra de Deus, não buscando se preencher do Senhor. E nessa noite aqui eu quero trazer uma breve meditação, uma reflexão. Espero que Deus fale ao seu coração. Está na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2. Vamos ver alguns versículos aqui. O primeiro vai dizer assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Olha o perigo. Aí no versículo 6, vai dizer assim: Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Saber de quem? Saber de Deus. Ele salvou Ló, um homem bom. Em outra tradução vai dizer um homem justo. Né? Um homem bom ou justo que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom ou justo ouvia falar coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Meus irmãos, isso aqui é muito, muito forte, mas também muito, como eu posso dizer, mas também nos traz um conforto. Mas como assim traz um conforto? Pelo fato de, se a gente for olhar esse texto aqui, vai dizer de outras coisas. Também vai dizer que Deus destruiu o mundo antigo lá com o dilúvio, porque também naquela época o mundo inteiro não estava nem aí para as coisas de Deus, não queria nem saber dele. Mas no meio de muitos, Deus sempre guarda alguém, sempre levanta alguém, um remanescente, um justo. E no meio daquela geração perversa na qual a Bíblia vai dizer que o pecado chegou de uma forma tão mal cheirosa nas narinas do Senhor que ele falou: vou acabar com tudo isso aí.
Me arrependi de ter feito o ser humano. Mas só que ali ele achou graça aos olhos dele através de Noé. Né? E ele deu apenas uma ordem para Noé, que era para ele construir a arca, porque ele ia mandar o dilúvio ali, ia destruir tudo. E ali, imediatamente, Noé obedeceu à voz de Deus e foi construir a arca. E ali foi mais de 100 anos, mesmo ele construindo a arca, ele falando com o povo do que ia acontecer, do que Deus ia fazer, se eles não se arrependessem. Não deram ouvidos e a gente sabe o que aconteceu. E ali Deus guardou ele mais 7 de sua família, e ali Deus aprove de repovoar a terra novamente através de Noé. E passado com os tempos, Deus resolve o quê? Levantar um povo para si, ali através de Abraão. E aqui é onde eu quero começar a meditação, que é ali através de Abraão, onde Deus vai falar, né, que Abraão foi chamado de amigo por ele. E através dali de Abraão, quando Deus dá uma ordenança para ele sair do meio de sua parentela, que Deus ia levar ele para um lugar, uma terra que ele não conhecia, mas que Deus através dele ia levantar um povo, ia dar uma grande nação através dele. E ali a gente vê que ele levou bagagem. Qual foi essa bagagem? Ele levou a sua esposa, Saraí, e levou seu sobrinho Ló, onde Deus não tinha falado para levar ninguém, a não ser a sua esposa. Porém, ele acabou levando o seu sobrinho Ló. E ali a gente vai ver que, no decorrer da história, os dois foram prosperando, aí chegou um momento que Deus falou, agora é hora de se separarem. E ali eles já na terra de Canaã, mas não era o momento ainda de tomar posse da terra. Aí Abraão dá uma escolha para Ló. Pergunta, para onde você quer ir? Onde você apontar, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas ali Ló, ele olha para as campinas verdejantes, ali onde ele estava. E justamente após aquelas campinas, onde estava ali a cidade de Sodoma. E ali ele deixou-se levar. Poxa, ali eu vou prosperar. A minha vida vai superabundar. E ali aconteceu. Só que ele não sabia a cilada que ele estava se metendo. E ali ele convivendo no meio daquela gente, né, uma gente perversa, uma gente que não tinha temor nenhum ao Senhor, uma gente que era imoral, uma gente que era corrupta, uma gente que não tinha amor próprio, não tinha amor por ninguém, onde a maldade imperava. Parece muito com o que a gente está vivenciando hoje. Por tudo que a gente vê aqui no nosso Brasil, a gente vê nos outros países, quando a gente liga um noticiário para ficar informado do que está acontecendo ao nosso redor, o que a gente mais vai ver é destacando violência, é falando de corrupção, onde pessoas que aparentemente querem fazer o bem ao próximo, acaba ali, através dessa falsa aparência, ganhando em cima disso, né? Prejudicando o próximo mais necessitado para se enriquecer. E onde Ló estava vivendo era da mesma forma. E hoje eu quero chegar com isso. Falar sobre o meio, o momento que a gente está vivendo, o país que a gente vive, tudo o que está acontecendo. Mas Ló, a Bíblia diz e testifica sobre Ló que ele era um homem justo. Um homem justo, mesmo ele vivendo no meio de tanta coisa errada, onde ele podia simplesmente se corromper, ele falar, não vale a pena. Aí eu pergunto para você, tudo isso que nós estamos vivendo nesse país desigual que a gente vive, onde o trabalhador não tem valor algum, pelo contrário, onde o governo ele suga, o salário já não é muito bom, em cima desse salário ainda tira os impostos, onde a gente não pode nem andar com o nosso carro porque a gasolina está um absurdo, onde a gente não pode pegar um transporte coletivo com qualidade porque está altíssima, onde mesmo tem até empresas que, dependendo do bairro onde a gente mora, se for muito distante da empresa, a gente acaba até não adquirindo aquele emprego.
né? Um país tão desigual, onde a gente olha as pessoas ao nosso redor fazendo tanta coisa de ruim, tirando vantagens uma da outra, né? Fazendo coisas absurdas. E a gente se pergunta, será que vale a pena a gente continuar sendo justo, fazendo o que é certo? Tem tantas pessoas aí fazendo coisa errada e ele está prosperando. O mal não bate a sua porta. Será que está valendo a pena? Onde eu não tenho nem liberdade de expressar a minha devoção ao Senhor, porque o que acontece? Eu não tenho para onde ir. Busco refúgio no Senhor, eu não encontro. As pessoas que se dizem ter a mesma crença do que eu e você, é como aqui Pedro está falando, falsos mestres, pessoas que traz um tipo de ensino, mas na verdade está colocando um cabresto, querem tirar vantagem. Jesus falou o quê? O que liberta é a verdade é a palavra de Deus. Então esses falsos mestres, eles trazem pra gente um alimento que eu posso chamar o que? Alimento de fast food. Algo ali jogado. Mas quando você vai se aprofundar na palavra do Senhor, buscando ali uma direção, um entendimento, a gente acaba se libertando disso. Mas uma coisa eu digo, irmãos, vale a pena sim. Por mais que doa, por mais que está sendo penoso, por mais que está sendo atribulado, não vamos fazer que nem o Asaf. Lá no Salmo de número 73, a gente vai ver que em um momento ele parou de olhar para o Senhor. Ele deixou de olhar para os montes. A Bíblia diz o que no 121, no Salmo? Eleva meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro. Enquanto a gente está olhando para os montes, está olhando simplesmente para Deus, e se por um momento a gente acaba descuidando disso, olhando para aquilo que está ao nosso redor, a gente desanima, irmãos. A gente desanima. A nossa fé ela vai minando. Aí a nossa capacidade de pensar, ela vem bater de frente com a razão. Onde a Bíblia vai dizer que a carne e o espírito é sempre conflito. E eu posso aqui fazer um paralelo sobre a razão, vamos colocar, porque a nossa faculdade de pensamento, a gente quer sempre questionar o trabalhar de Deus, né, o espírito. E Asaf ali se questionando, poxa, eu olho, eu vejo o ímpio, nenhum mal acontece, ele prospera, e eu, Senhor, que sempre te servi, que sempre fui zeloso, sempre guardei, e eu nada? É o que nós nos questionamos. Sim, você questiona sobre isso. Eu questiono sobre isso às vezes. Quando eu tiro meus olhos dos montes, eu acabo olhando toda essa corrupção, olhando para tudo isso. E a gente vai ver mais na frente que Asaf vai falar que por um momento, quando ele entrou na casa do Senhor, aqui não, ali pode ele ter falado fisicamente ali no templo, mas a gente entende hoje que a gente não precisa de um templo físico para adorar a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita dentro de mim e de você. A gente pode a qualquer momento acessar esse templo, buscar um direcionamento. Senhor, me perdoa. Em algum momento, Senhor, meus pés quase escorregaram. E aqui Pedro está sendo categórico a respeito disso, falar dos falsos mestres. Mas para todo esse mal que está se levantando, todo esse mal que a gente está vivendo, e todo esse questionamento que a gente faz, será que vale a pena continuar sendo fiel a Deus? Senhor, mas eu estou doente, eu tenho um parente que está doente, eu tenho um parente que está no vício, eu tenho um parente que não quer saber das coisas do Senhor, e eu vejo que ele prospera e eu nada, que te sirvo. Esse não é o questionamento que a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que permanecer firme no Senhor. Porque Paulo vai dizer lá para a igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo de número 15, no versículo de número 58, ele vai dizer exatamente assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra ou no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Então vale a pena, irmãos. Vale muito a pena. Porque Deus, ele guarda aqueles que o temem. Aqui foi o caso de Ló, que a gente acabou de ler, que mesmo Ló, no meio de toda aquela gente má, toda aquela gente corrupta, toda aquela cidade perdida, mas em nenhum momento ele se deixou se levar pelas circunstâncias, pelas pessoas que o cercavam. Mas ali ele tinha uma pessoa que orava por ele. Como eu e você, sempre temos uma pessoa que Deus sempre levanta, se coloca para estar intercedendo sobre a mim e sobre a tua vida. E neste momento eu quero ser aqui canal de Deus para a tua vida que assiste este vídeo. Que pelos pensamentos que você está tendo, se em algum momento até passou pela tua cabeça de você largar a cruz, de você questionar se está valendo a pena ou não servir a esse Deus, eu digo, irmão, vale a pena. Que vai cair por terra esse pensamento agora, em nome de Jesus. Porque Deus te guarda. Continua sempre firme, sempre fiel, porque vale muito a pena. Porque o momento dos ímpios vai ser destruição. E o tempo daqueles que obedecem, que temem a Deus, é a glória. A gente vai receber a coroa da glória, irmão. Que coisa maravilhosa. Esse é o nosso pensamento. Esse tem que ser o nosso foco. E depende do que está acontecendo. Vamos deixar a tribulação para lá. As lutas, ela vem. Mas não vamos se apegar a luta nenhuma. Porque nós somos mais que vencedores. Porque aquele que veio à terra, aquele que derramou sangue, nos comprou com preço muito caro. Então vamos dar valor a esse sangue. Nós já somos libertos, já somos salvos. A gente só está nessa terra aqui de passagem. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida agora. Que todo esse pensamento negativo, todo esse desânimo vai ser renovado pelo Espírito Santo que habita em você. E pelo sangue de Jesus que foi derramado. Ele te guarda, assim como ele fez com Ló. No meio dessa adversidade, no meio dessas preocupações, no meio desse caos que a gente vive, que a gente está inserido nele, mas a gente não pertence a ele, é passageiro. Ele destruiu tudo, porém preservou Ló, porque Abraão orou por ele. Abraão intercedeu por ele. Então, neste momento, eu intercedo por você a Deus. Tem pessoas da sua família, tem pessoas até que você não conhece, que tem dobrado o joelho, tem clamado ao Senhor. Pensa. A dádiva que Deus te deu de livramento hoje, pelos caminhos que você andou, você não sabe o que vai acontecer com você. Graças a Deus que estamos aqui, nós temos essa oportunidade de ser grato ao Senhor por tudo. Tendo ou não comida, tendo ou não provisão, tendo emprego ou não, saúde ou não. Mas de graças a Deus que você está vivo, Ele te deu mais uma oportunidade. Amanhã vai ser melhor. Para a glória do nome dEle. Então sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque a nossa obra não é em vão. A tua obra em Deus não é em vão. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Amém? Então fique com esta palavra. Medite. Mas não esqueça de buscar em Deus. Quando estiver passando por um momento de tristeza, de angústia, de dúvidas, nós temos aqui. Deus fala comigo. Nós temos a palavra dele. A todo momento ele fala. Que Deus mais quer que a gente tenha um relacionamento com ele. Que relacionamento é melhor do que esse? É saber que ele nos ouve. Que ele nos enxerga. Que ele nos guarda. Mesmo no meio de todo esse sofrimento, você está guardado por ele. Em nome de Jesus.